Olá, que prazer ter você por aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 78 que caiu no vestibular para Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 2022, cujo tema é trigonometria no triângulo retângulo. Mais uma questãozinha muito interessante aqui, dessa vez envolvendo uma circunferência. Em um sistema de eixos ortogonais, a reta R intersecta o eixo das abscissas no ponto de coordenadas -3 e 0 e forma com o eixo um ângulo de 30 graus. Essa reta intersecta o eixo das ordenadas no ponto T, que também é ponto de tangência de R com a circunferência lambda de centro sobre o eixo das abscissas. Sabe-se ainda que P é um dos pontos de intersecção de lambda com o eixo das abscissas, como mostra a figura. Nessas condições, a medida do segmento de reta PT na unidade de medida do plano cartesiano é igual a qual dessas alternativas? Então, primeiro a gente vai ter que buscar uma estratégia de definir o valor do segmento de reta PT, ou TP. E para isso, a gente precisa fazer algumas constatações, porque a gente tem dados aqui desse ponto que está no outro triângulo. E antes a gente precisa verificar o comportamento desse triângulo. Veja bem, se eu pegar aqui do centro dessa circunferência e traçar um raio, de forma que ele chega aqui perpendicular à reta R, formando aqui 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus, né? E eu tenho também a possibilidade de traçar o raio no outro sentido, porque de qualquer forma que eu sair do centro e chegar aqui na circunferência, eu estou traçando raios. Com isso eu posso provar que esse raio tem o mesmo valor que esse. E veja o seguinte, esse triângulo aqui, cujos catetos estão em vermelho e são os raios da circunferência, é um triângulo isósceles. Se ele tem dois lados com a mesma medida, ele tem dois ângulos com a mesma medida. Eu já posso adiantar que esse ângulo é igual a esse. E partindo do princípio de que a soma de todos os ângulos de qualquer triângulo é 180 graus, eu já posso definir o valor desse ângulo aqui. Porque 30 mais 90 é 120, para 180 falta 60. Tudo de forma simples e de forma prática, se eu tenho um meio círculo, eu tenho 180 graus, logo esse ângulo aqui mede 120, eu posso afirmar que esse mede 30 e esse também 30. Assim eu tenho aqui nesse triângulo, como em quaisquer outros, 180 graus, olha, 120, 150, 180. E aqui foi o pulo do gato, porque se esse é 30 graus e esse é 30 graus, né? Eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes, porque esse ângulo é 90, tanto para um como para o outro, tanto para o da esquerda quanto para o da direita. Esse ângulo é 30, tanto para um quanto para o outro. Então, pelo caso ângulo, 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 esses dois triângulos, esse da esquerda e esse da direita, são semelhantes. E aí, se são semelhantes, meu amigo, minha amiga, acabou o problema. Porque eu sei que esse segmento de reta aqui, olha, é do mesmo tamanho desse. Como eu sei que esse aqui, ó, mede 3 também. Porque aqui nós temos simetria. Se são triângulos semelhantes, a mesma distância que tem do -3 ao 0, que é módulo, que é 3, tem do 0 ao 3. Então, 3 aqui também. E esses dois triângulos sendo semelhantes, esse lado é igual a esse, e aí se são triângulos retângulos, e eu tenho o valor desse ângulo que é 30 graus, aí acabou o problema. Eu apelo para a trigonometria no triângulo retângulo. Aqui eu tenho o cateto adjacente, pertinho do ângulo, e aqui eu tenho a hipotenusa. E quando a gente tem cateto adjacente e hipotenusa, o que é que a gente usa? E o cosseno no triângulo, como é que a gente usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente usa o cosseno. E aí é só a gente pegar cosseno de 30, que é cateto adjacente, que mede 3, sobre hipotenusa, que mede x. Buscando na tabelinha de senos, cossenos e tangentes de ângulos notáveis,
a gente verifica que o cosseno de 30 graus, olha o 30 aqui, é raiz de 3 sobre 2, né? Então vou pegar isso aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 e dizer que é igual a 3 sobre x. Multiplicando em cruz, produto dos meios e dos extremos, raiz de 3x, 2 vezes 3, 6. Isolando o x, 6 sobre raiz de 3, multiplicando numerador e denominador por raiz de 3, racionalizando o denominador, eu vou ter 6 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. A gente diz que está racionalizando o denominador porque a gente está transformando o número que antes era irracional em agora um número racional. 6 dividido por 3 dá 2. Então, o segmento de reta PT mede 2 raízes de 3. Alternativa correta, letra D de Deus, bondoso Deus que abençoa a mim, que abençoa você e que nos abençoe a todos. E como aqui a gente usou a tabelinha dos senos e cossenos e tangentes dos ângulos notáveis, eu vou deixar rolando para você aí no finalzinho uma musiquinha que é bacana para a gente memorizar esses valores. Valeu? Tudo de bom, sucesso em seus estudos. Venham todos aprender de um ângulo diferente, o seno e o cosseno e também a tangente e os ângulos notáveis. Vamos memorizar de uma forma prática, você vai precisar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3.